Shalom a todos os santos sobre a terra. Esta noite eu venho com muita alegria trazer até os irmãos, as irmãs, a todas as almas, aqueles que ouvirem, que verem, aquilo que o Espírito Santo tem incomodado no meu espírito. E eu vou falar sobre a palavra pastor. Quantas almas se intitulam sobre a terra como pastor e se apresentam como pastor do Criador dos céus e da terra? O Messias, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, não tem nenhum pastor vivo sobre a terra como seu representante. Passou sim por essa terra, em um pequeno espaço de tempo, como seu filho, como um profeta, como um pastor, como um salvador, como um rei, único. É ele que foi e que é o único pastor das ovelhas do seu Pai. Então, só com essas palavras e aquelas que eu vou compartilhar com vocês, porque eu sei que um belo dia, naquele dia, todos vão querer falar, se justificar, mas eu segui tal pastor. Eu andei 25 anos com fulano, com cicrano, com aquele pastor. Eu fui enganado por aquele pastor. Aquele me enganou, eu achei que esse era o caminho. Maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Criador. Todo-Poderoso sentenciou essa maldição para toda alma que faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração dele. E lá no versículo 7 do livro do profeta Irmeiahu, Jeremias 17, está escrito também: bendito o homem, bendito o varão, a varoa, que faz do Criador o seu braço e que jamais aparta o coração dele. Porque o Espírito vai te abrir seus olhos, revelar. Mas uma coisa é clara, esta mensagem é para falar com você. Não existe pastor na terra, de carne e osso, enviado pelo Criador dos céus e da terra. Já dá para você entender. Ouçam bem as suas palavras. E aqui no livro de Yohanan, no Evangelho de João, muitos conhecem como João, no capítulo 8, versículo 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos leem esses versículos, muitos comentam, milhares de vezes. São versículos que são lidos diariamente sobre a terra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade para ter o benefício da libertação. Sem conhecer a verdade, jamais você será liberta sobre a terra. Por isso que a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, senão serás escravos por toda a vida. Então é o conhecimento da verdade que você vai ter o benefício, vai abrindo os seus olhos. Então ouçam bem: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no Salmo 23, um versículo também que é lido, relido, de geração em geração, está escrito: o Yahu, o Eloá, o Todo-Poderoso é o meu pastor, e nada me faltará. Ele é o único pastor das almas. Ele é o único pastor das ovelhas. Ele é o único pastor que conhece como conduzir as ovelhas de uma forma especial e segura sobre a terra. Esse cargo, não tem ninguém nesse cargo exceto o Filho do Todo-Poderoso, o Messias. É ele que está nesse cargo como o único pastor e bispo de todas as almas. Crê na palavra, crê no que está escrito, naquilo que o Espírito usou seus queridos profetas e registraram nas Escrituras para a segurança dos filhos do Todo-Poderoso. Lá no livro de Yohanan, ainda no Evangelho de João, muitos conhecem como João, estou falando sobre esse nome para que facilite o entendimento seu. Importa é a mensagem, importa é o conteúdo, a revelação do Espírito. No capítulo 10, no versículo 11, eu vou ler o versículo 11, o versículo 14, 15 e 16. Eu sou o bom pastor, disse o Messias, andando sobre a terra. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem deu a vida no madeiro pelas ovelhas? Quem derramou sangue lá no madeiro pelas ovelhas? Ele. Por isso que ele diz: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. No versículo 14 ele diz: eu sou um bom pastor. Lembra que ele disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, porque ele é o bom pastor. E ele disse: eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido.
eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecidos. Porque o Messias está trazendo essa mensagem. Há quantas ovelhas do Messias que estão seguindo a carne e osso, estão perecendo e sofrendo sobre a terra por quebrar a palavra do Criador, por não vigiar, por confiar na raça humana, por confiar na carne humana. Como ele disse, como eu já li no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 8, murcha a flor, seca a erva, ou seja, as pessoas desaparecem, elas envelhecem, elas morrem, mas a palavra dele subsiste eternamente. Cria na palavra, cria na palavra, ele tem um compromisso com a tua palavra. E aqui no versículo 15, ele diz, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. Quem tem coragem de dar a vida em prol de uma alma, de uma ovelha sobre a terra? Quem poderia se colocar no lugar deste homem, do Messias, o ungido, o Machia, o Rei dos Reis? Quem poderia entregar sua vida em prol de almas, de ovelhas? Somente ele, como bom pastor, como está escrito na sua palavra. E no versículo 16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Por que ele disse isso? Onde ele estava, na região de Jerusalém, ele estava falando com o seu povo, com a sua linhagem de sangue, mas havia muitas ovelhas esparramadas por toda a terra. Por isso que ele diz, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Eu preciso buscá-las, eu preciso alcançá-las. E ele diz, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. No capítulo 10 do Evangelho de João, como você conhece, no versículo 16, e haverá um rebanho e um pastor. Não existe dois pastores das ovelhas do Todo-Poderoso. Se você estava ou está sendo enganada, enganando a si próprio, crendo em heresias, em palavras falsas, em mentiras de homens, acorde enquanto há tempo sobre a sua casa, sobre a sua vida. Há um só pastor é o Messias. Só ele que é o pastor, como está na sua palavra. Há um rebanho e um pastor. Ele é o único pastor das ovelhas sobre a terra. Não existe outra pessoa que foi colocado nesse cargo como pastor. Milhões se intitulam, mas não são enviados por eles. Acorde enquanto é tempo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20, está escrito na palavra, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Eloá de Shalom, o Eloá da Shalom, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Salvador, Yeshua, o Machia, Yeshua HaMashiach, o ungido, grande pastor das ovelhas. Está escrito, grande pastor das ovelhas. E se não tiver escrito na escritura que você carrega debaixo dos braços, elas foram alteradas pelos escribas, pelas penas mentirosas, por má fé, pela ignorância. E o Messias sabe o motivo. Pelo inimigo, elas foram alteradas. Por isso que está escrito na palavra, grande pastor das ovelhas, grande pastor e salvador das ovelhas. É o Yeshua HaMashiach, o mensageiro que veio. Aquele que está escrito no livro dos profetas. 1 Kéfa, muitos conhecem como Pedro. 1 Kéfa, capítulo 2, versículo 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, ele disse. Mas agora tendes voltado ao pastor e guardião, ao pastor e guardião das vossas almas. Quem é o seu pastor? Quem é o guardião da sua alma? É um homem, é um ser humano carnal, é aquele homem, maldito homem que faz da carne mortal o seu braço. Crava isso no seu coração, no seu espírito sobre a terra. Quem é o guardião? Quem é o pastor da sua alma? Quem é que tem poder para ressuscitar dos mortos, como ele prometeu a ressurreição dos mortos naquele dia? Ele até se referiu ao seu trigo como teus filhos. Cuidado sobre você. Quem que você crê? Quem que você segue? Qual que é o seu pastor? É o Messias? É o Salvador? Tem certeza que é ele? Porque às vezes pelos lábios você diz que é, mas seu coração está na carne humana, em seres humanos da terra.
onde todos cairão se agirem dessa forma. Como está escrito no livro do profeta Irmiyahu, lá, que muitos conhecem como Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem, maldito o varão, a varoa, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Todo-Poderoso, do seu Criador. Então vigie a partir de hoje sobre a terra. Em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 4, aqui tem outro registro. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da presença. O sumo pastor. Há vários registros sobre a terra. Há vários registros nas escrituras sagradas, nos livros que os profetas profetizaram mediante a direção do Espírito. E a palavra do Todo-Poderoso sempre nos alertou. Vou compartilhar com você, varão, varoa, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Muitos lêem, mas tratam como uma coisa comum. Está escrito no capítulo 4, no versículo 1 de 1 Timóteo, lê nas escrituras sagradas. Mas o Ruach, o Espírito do Santo, o Espírito Santo, o Espírito do Todo-Poderoso, ele expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, abandonarão alguns da imuná, da confiança, dando ouvidos a daimons, a demônios, dando ouvido a demônios, enganadores, e a doutrinas de daimons, a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Demônios está escrito na palavra. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O meu recado e a minha mensagem, através do Espírito Santo, é para você, alma, para você, Espírito. Acorde. Acorde enquanto é tempo. Porque o Messias está à porta. Acorde. E a palavra dele tem se cumprido e nós vemos a cada dia o cumprimento das suas profecias. E são elas. Ele disse um dia, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele disse, eu não vim revogar, mudar nada da lei das boas novas. Eu vim cumprir. Pois eu vos digo, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pergunte a si, quem é o seu pastor? Você que está me vendo, você é um pastor? Alguém te ungiu como pastor? Alguém te ordenou como pastor? Quem é que foi? Foi o Criador dos céus e da terra? Foi o profeta Samuel que chegou até você como enviado pelo Criador para ungir o rei Davi? Foi ele, o profeta Samuel? Foi o profeta Elias que chegou até você enviado pelo Criador? Como ele foi ungir Eliseu? Vou falar esses nomes para que facilite.Em é que te ungiu? Quem ungiu Kéfar? Qual o homem na terra que chamou ele como apóstolo? Quem chamou Tiago como apóstolo? A partir de hoje, vigiem. Porque como Yohanan Batista, muitos conhecem como João Batista diz, ele está chegando aí. Ele está chegando. E ele é o que tem, ele é o que enche com o Espírito, ele é o que batiza com o Espírito Santo com fogo. E ele vem para fazer a justiça. E o machado está em suas mãos. Entrego essa mensagem neste dia. Ouça com carinho e vigie a partir de hoje o que o Espírito Santo está trazendo até você, para que você creia na Escritura Sagrada, nas revelações do Espírito Santo. E peçam sinais igual Gideões. Mas cuidado, cuidado para que você naquele dia não seja reprovado das suas atitudes, das suas ações. E não adianta falar, mas eu segui fulano, cicrano, eu pensei, mas Senhor, eu fui nomeado naquele cargo, eu achei que aquele era um representante. Não adianta. Maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do seu Criador. Até um dia, fica na shalom do Todo-Poderoso, que no nome do Yeshua, o próprio Espírito Santo, vos revele o que for necessário à sua vida.